a Reforma Protestante. Nesse vídeo, nós vamos estudar como surgiram as primeiras igrejas reformadas, a partir da Reforma Protestante no século XVI, com Martinho Lutero e João Calvino. Espero que vocês gostem. Compartilhem o vídeo com os colegas, dê um like, deixe um comentário, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. A divisão da igreja ao longo da história. Ainda no século XI vai ocorrer uma grande separação no meio da cristandade, que vai dividir toda a cristandade em duas grandes igrejas. A Igreja Católica Apostólica Romana do Ocidente, com o papado em Roma, e a outra parte da cristandade vai ficar com a Igreja Ortodoxa do Oriente, com a sede em Constantinopla. Na sequência, alguns séculos depois, nós vamos ter uma outra grande ruptura na cristandade que vai acontecer no século XVI e vai ficar conhecida como Reforma Protestante, que é o assunto deste vídeo. Portanto, aqui nós vamos estudar um pouco sobre a Reforma Luterana, a Reforma Calvinista e a Reforma Anglicana. As interpretações da Bíblia. Nesse período vai haver uma grande difusão de interpretações do texto sagrado. Isso vai se dar graças ao surgimento da imprensa de tipos móveis de Johann Gutenberg, o alemão, que vai contribuir para a difusão de vários livros, entre eles a Bíblia. Essa divulgação do texto sagrado vai contribuir para aumentar o número de fiéis, mas vai também contribuir para surgir uma multiplicidade de interpretações, que vão dar origem a inúmeras igrejas reformadas. A Bíblia foi impressa em latim, em grego, e assim ela foi conduzida durante séculos, onde o bispo, os sacerdotes, os padres tinham a incumbência de ler a Bíblia e interpretar aos fiéis. É só no século XVI em diante que a Bíblia vai passar a ser traduzida para as línguas maternas, para o inglês, para o francês e para o alemão. Traduções e interpretações. Com essas traduções do texto sagrado, vai aumentar o número de leitores, mas vai aumentar também o número de novas interpretações dos textos sagrados. Porque agora os europeus vão se sentir à vontade de fazer a leitura do texto sagrado sem a intermediação de um clero católico. Portanto, essas interpretações vão variar e vão desafinar dos dogmas da igreja. Os dois grandes teólogos da igreja, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. É nesse contexto, do século XVI, que vai ganhar força a corrente religiosa que se apoia na teologia de Santo Agostinho, que afirmava que a salvação se alcança pela fé e pela teologia da predestinação. Essa ideia contrariava a interpretação dominante na época entre os líderes da Igreja Católica, pois estes se baseavam na teologia de São Tomás de Aquino, que a salvação se dava pela fé, mas a prática de boas obras. As críticas ao clero romano. As principais críticas que vão se desenvolver nesse período do século XVI, período pré-reforma protestante, críticas que vão abalar as estruturas da Igreja Católica e vão levar à reforma protestante, serão a venda de relíquias sagradas, eles vendiam espelhos da cor de Cristo, panos embebecidos com sangue de Cristo, objetos pessoais dos santos, palhas da manjedoura, a venda de indulgências, que é a venda do perdão de pecados. Os fiéis compravam a salvação eterna mediante um determinado pagamento, destinado a obras da igreja, como, por exemplo, a construção do Vaticano. E também uma outra crítica era a falta de preparo do clero. Boa parte do baixo clero, principalmente, desconhecia a doutrina católica e apresentava despreparo para as funções religiosas, além de ignorância e mau comportamento. Então, essas críticas aqui do século XVI vão contribuir para o fortalecimento das ideias reformistas dentro da Igreja Católica no século XVI. A nova ética religiosa, a usura e o lucro. É importante a gente lembrar que nós estamos na transição do período feudal para um período moderno. Estamos na transição da economia feudal para a economia capitalista. Então há aqui uma necessidade de atualização da moral religiosa para esse novo tempo, uma vez que a Igreja Católica medieval censurava a usura, ou seja, o lucro excessivo. Defendia um preço justo das transações econômicas. Mas, porém, nós estamos transitando da Idade Média para a Idade Moderna, de uma idade em que a nobreza era o grupo social mais forte, para uma idade em que
a burguesia mercantil, comercial, banqueira é o grupo mais forte e vive do lucro, da usura. Portanto, a moral religiosa agora desafina da moral capitalista. Portanto, se fazia necessário se construir uma nova ética religiosa mais afinada com o espírito capitalista da época. Então, esse anseio vai ser atendido por parte de alguns movimentos protestantes. Vamos ver como isso vai se dar mais na frente. Além das críticas, além da necessidade de reformular uma moral religiosa mais condizente com o sistema capitalista que está começando agora, nesse momento de transição, outro fator que vai contribuir para a reforma protestante é o surgimento de um sentimento nacionalista no meio dessa reforma. Com a reunião de vários feudos para a formação das primeiras monarquias nacionais, aqui nesse período do século XV e XVI, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, vai surgir os primeiros grandes estados nacionais: Portugal, Espanha, França, Inglaterra. E automaticamente esse sentimento nacionalista que vai unir esses feudos em estados nacionais, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, da economia feudal para a economia capitalista, vai surgir aqui um sentimento nacionalista que também vai contribuir para a reforma protestante, porque com o fortalecimento das monarquias nacionais pela Europa, surge um conflito entre a autoridade do Papa nessas regiões com os novos reis que estão surgindo ali. Portanto, vai haver um conflito de interesses, um conflito político dentro desses novos estados nacionais, pois os reis viam na autoridade papal um empecilho ao fortalecimento do seu poder dentro desse novo território nacional, né? Portanto, passaram a criticar a igreja como sendo de Roma, como sendo uma igreja que utiliza uma língua oficial, o latim, e não a língua nacional, e passaram a tratar a igreja como uma entidade estrangeira, não integrada aos valores da cultura nacional. De maneira que a igreja insistia em se apresentar como uma igreja católica, apostólica, né? Ou seja, como uma igreja universal. Mas essa noção de universalidade vai perdendo força à medida que cresce o sentimento nacionalista, né? Nesse momento de fortalecimento das primeiras nações, né? Das primeiras grandes monarquias europeias. A tendência era que cada estado pudesse afirmar sua autonomia em relação à Igreja de Roma. Isso vai se dar na Alemanha, na Dinamarca, na Noruega, na Suécia, na Escócia, na Inglaterra, na Holanda. Portanto, esses foram os principais fatores que levaram à reforma protestante, como as críticas ao comportamento do clero romano, como a venda de relíquias sagradas, a venda de indulgências, a falta de preparo do clero, a necessidade de formatação de uma nova ética religiosa que incluísse o lucro como uma bênção divina e não como uma maldição, como previa a Igreja Católica da Idade Média. E por último, o sentimento nacionalista, né? De cada Estado nacional se libertar do domínio do Papa e ter a sua própria Igreja Nacional. Esses três fatores serão muito importantes na definição das reformas protestantes que nós vamos estudar agora a seguir. O luteranismo na Alemanha.